Artigo 5º. Territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se ache respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave e embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou em mar territorial brasileiro. Pessoal, nós temos de cara o seguinte: a territorialidade significa dizer, olha, em todo o território nacional, seja terra, seja espaço aéreo correspondente, ou seja, as águas nacionais, aplica o Código Penal brasileiro. Mas nós adotamos, pessoal, a territorialidade temperada ou relativa ou mitigada, onde regras de direitos internacionais podem ser aplicados ao Brasil. Pode ser aplicados a situações ocorridas no Brasil. Geralmente, essas regras são para aquelas pessoas que têm imunidade, como diplomata, né? Funcionários da ONU, por exemplo. Então, o Brasil, por tratado internacional, admite que seja aplicado o Código Penal estrangeiro em algumas situações. Como regra, no nosso território, nosso Código Penal. Muito bem. Sabendo disso, muito importante, olha o que acontece, pessoal. Se a embarcação ou a aeronave for pública ou estiver a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, seja em alto mar, seja em território alheio, a competência é nossa para julgar, ou seja, o Código Penal será aplicado. Então imagina aquele antigo Aerolula, lembra? O avião lá foi levando um monte de gente, um avião de natureza pública, e esse avião, dentro dele, ele pousa na China e dentro dele ocorre um homicídio. Código Penal brasileiro, porque onde quer que se encontre como é de natureza pública ou está a serviço do governo brasileiro, aplica-se o Código Penal brasileiro. A mesma coisa acontece com as embarcações que estão em alto mar. Alto mar, pessoal, é mar internacional, é mar de ninguém. Não tem dono, todos nós temos o dever de cuidado. E se tem uma embarcação brasileira, mesmo que privada, esteja em alto mar, e acontece um crime dentro dessa embarcação, será julgado pelo Código Penal brasileiro. Tranquilo? Muito bem. E aí, pessoal, nós temos também o seguinte: de lá para cá, se uma embarcação privada estrangeira estiver em nosso território, ou uma aeronave estiver em pouso no nosso território ou no espaço aéreo, desde que essa aeronave seja privada estrangeira, responde pelo Código Penal brasileiro. As regras são nossas. A mesma coisa se nós, privados, uma embarcação privada for para a Itália, e lá na Itália praticar um delito, eu respondo pelo Código Penal italiano, como regra. Se eu estou no território alheio e sou privado, eu tenho que obedecer às regras alheias. Assim, se eles estão em nosso território e é privado, também obedece nossas regras. Mas, professor, e se forem públicas? Se forem públicas, será respeitado a soberania do país e vai ser, então, julgado por aquele país com o Código Penal deles. Então, imagina que o Donald Trump vem no avião público americano para o Brasil e dentro do avião ocorre um homicídio. Aplica-se o Código Penal americano. A embarcação é pública. Assim como nós queremos que seja respeitada a nossa soberania quando a embarcação for pública ou estiver a serviço do nosso governo, nós também temos que respeitar a soberania deles. Mas, professor, tem uma situação interessante. Existe uma tal de lei de passagem inocente. O que é isso? Pessoal, lei de passagem inocente diz se uma embarcação passar por águas brasileiras e aqui ela não parar, ou seja, se essa embarcação não parar em nenhum porto brasileiro,
somente passar, porque ele é obrigado a passar por nossas águas para chegar até o destino. Se acontecer um crime dentro dessa embarcação, o país responde mesmo ela sendo privada, porque ela está apenas de passagem inocente. Não está ferindo a nossa paz pública, não está aqui parando, então não tem problema nenhum. Passagem inocente. E aí, segundo Damaso de Jesus e outros doutrinadores, dizem que isso também se estende para as aeronaves que vão sobrevoar o espaço aéreo brasileiro correspondente, mas somente vão sobrevoar e aqui não vão pousar. Somente passagem inocente para chegar até o seu destino. Nesses casos, se ocorrer o delito dentro dessa aeronave, também seria julgado pelo Código Penal correspondente ao país de origem da aeronave. Ok? Então esse é nosso artigo 5º, territorialidade, extremamente importante. Então vamos só fazer um resumo. Dentro do Brasil, terrestre, água e espaço aéreo, privado, quem manda somos nós. Saiu do Brasil embarcação pública ou a serviço do governo, em qualquer canto, somos nós. Embarcação privada em alto mar, somos nós. Embarcação privada no território alheio, são eles. De lá para cá, embarcação públicas ou a serviço do governo estrangeiro no Brasil, são eles. Embarcação privada ou aeronave privada no Brasil, somos nós. E assim funciona a territorialidade. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, professor Ximenes, faca na caveira.